horas em ponto. Olá, muito bem-vindo ao nosso TVC+, que está chegando com informações para você, para te deixar também mais animado nessa quinta-feira, 27 de julho de 2023. Vamos aos assuntos de hoje, para você ter uma noção do que vai rolar aqui? Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o trabalho da Agrodefesa no combate à gripe aviária nessa temporada do Araguaia 2023. Vamos falar também sobre uma novidade no tratamento de pele com DNA de salmão. Curioso, né? Também não sei nada sobre essa novidade, mas a gente vai descobrir. E ainda falando de saúde, tem dicas para cuidar dos dentes e melhorar a saúde bucal. Afinal de contas, quem é que não gosta de ficar com uma boca limpinha, cheirosinha, os dentes bonitos, não é mesmo? Aquele sorriso bacana. E já que hoje é quinta-feira, é dia também de saber o que rola no fim de semana. Eu vou te dar as dicas para se programar e curtir as opções de lazer na capital e no estado. Então, bora aproveitar que o TVC+ está no ar. E para começar, a gente vai começar falando aí, a gente está na época de temporada do Araguaia 2023 e temos aí ações da Agrodefesa no combate à gripe aviária. O mundo tem acompanhado aí um novo surto de gripe aviária, né, em casos em países das Américas, Europa, Ásia, e o Brasil lutando contra a doença. Então, a gente tem que conscientizar a população, a gente tem que ter informação, porque a informação é uma arma excelente para a gente garantir bons resultados e ter saúde. Então, falando aí de turismo ecológico e desse trabalho da Agrodefesa, eu estou recebendo aqui, então, o gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, o Antônio Leal. Bom dia, bem-vindo, Antônio. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Bom, vamos começar falando, então, desses desafios aí do combate à gripe aviária. Como é que nós estamos com relação à gripe aviária? Então, a Agrodefesa, ela atua em consonância com o governo federal, o Ministério da Agricultura, com as ações de combate à doença. Atualmente, nós temos 7 estados onde realmente foram detectados focos em aves de subsistência ou aves silvestres. Então, aqui no estado de Goiás, nós buscamos realmente prevenir essa entrada da doença por meio desse tipo de ave. Tá, o estado de Goiás tem caso, não teve caso? Como é que tá? O estado de Goiás ainda não teve nenhum caso confirmado de doença. O que nós fazemos é o atendimento às notificações de suspeita da doença. Então, é muito importante que a população esteja conscientizada em notificar o Serviço Veterinário Oficial, que é a Agrodefesa aqui no estado de Goiás, para poder fazer o atendimento devido. Que uma vez o produtor, o turista ou qualquer pessoa que identifique uma ave doente, ela consiga notificar em tempo hábil, a Agrodefesa consegue também fazer todas as ações necessárias para, se for uma ave infectada de influenza aviária, todas as medidas sejam realizadas para combater a doença. Tá, e que locais estão sendo visitados, então, ali na região do Araguaia para esse trabalho, então, preventivo e de explicações? Então, a região do Vale do Araguaia é uma região de rota de ave migratória, na rota Brasil Central. Então, a população ribeirinha ali, os turistas que participam dessa temporada, uma vez eles detectando qualquer ave morta, doente, nesses bancos de areia, onde tem os acampamentos, é imprescindível que eles notifiquem para a Agrodefesa, né? Nós temos aí os canais de comunicação, seja 0800, seja unidades locais da Agrodefesa que podem ser acionadas para que faça esse atendimento. Então, nós estamos fazendo um trabalho de entrega de material educativo, desde a parte da ave de subsistência, que é aquela ave criada de fundo de quintal ali na região, mas também para aves silvestres, então aquela ave que o turista vê ali no banco de areia, né, que possivelmente possa vir a ter uma sintomatologia. Então, vamos falar clínico. Dos sintomas. Quais os sintomas? Como é que, então, o ribeirinho ali, a pessoa que tem, digamos assim, os seus bichinhos lá, né, a galinha, enfim, como é que pode identificar que tem alguma coisa errada? Quais os Então, principalmente, a primeira coisa, a alta mortalidade. Essa doença é uma doença que causa alta mortalidade nas aves, muitas das vezes sem mesmo aparecer nenhum sintoma. Outras aves podem vir a apresentar sintomas como torcicolo, como andar cambaleante, tremores, diarreia. Então, tudo isso pode ser sinal da doença. Lembrando que doenças aviárias, elas são muito similares. Então, qualquer sintomatologia dessa pode ser uma possível ocorrência de foco da doença. Então, é importante, uma vez o produtor, o turista que está ali na região do Vale do Araguaia detectando qualquer ave nesses sinais, com esses sinais, notificar a Agrodefesa. Tá, e se a pessoa ingere, enfim, a carne ou ovos de uma ave infectada,
ela pode ser infectada? É assim que se infecta? Como é que funciona? Então, o consumo de alimentos, eles não tem risco para o ser humano, até porque a carne de frango, quando você submete ela a uma temperatura acima de 60 graus, já inativa o vírus. Então, quanto a essa questão da alimentação do ser humano, nem carne nem ovos. O que pode ser transmitido por meio do contato direto com a ave infectada. Então, quando a pessoa identificou uma ave com essas sintomatologias, não tocar, não pegar essa ave, levar para outro local. Então, identificou a ave morta ali, comunicar a agrodefesa, para que a agrodefesa faça uma investigação ali na região, para realmente descartar ou confirmar a suspeita. Nós fazemos esse atendimento, coletamos o material, enviamos para um laboratório de referência do Ministério da Agricultura, e aí a gente vai confirmar ou descartar essa suspeita que a gente teve. Da outra vez do surto, a gente teve casos aqui em Goiás? Não, nós nunca tivemos casos em Goiás. Ai, que maravilha. Então, foi a partir do dia 15 de maio que nós tivemos surto no país, em aves silvestres, principalmente estados da região costeira. Então, são 7 estados ali da costa do Brasil que já possuem casos de influenza aviária. Tá, e esses casos, quando são identificados, eles impactam no setor de alimentos, né, Antônio? Então, quando acontecem dentro da avicultura comercial, sim, né, como em outros países do mundo. Mas quando ele afeta somente aves silvestres e aves de fundo de quintal, de acordo com o código que nós temos da Organização Mundial de Saúde Animal, Código Zoossanitário de Animais Terrestres, não é afetada a avicultura comercial. Então, por isso, a necessidade de proteção desse plantel avícola comercial, porque aí sim seria um grande prejuízo para o setor. E como é que esses animais, as galinhas são contaminadas? Os pombos são os transmissores? Como é que acontece isso? Então, nós temos aves realmente que podem ser reservatórios, que são aves marinhas, as aves que nós denominamos aves silvestres aquáticas, no caso gansos, silvestres, marrecos silvestres, que podem ser reservatórios e transmitir a doença. Então, o que nós buscamos é impedir que esse tipo de ave entre em contato com a ave doméstica. Como é que a gente faz essa prevenção, então? Esse manejo, vocês ali na área do Araguaia, como é que vocês explicam o que o pessoal tem que fazer? Primeiro, se observar esse sintoma, é porque já deu ruim ali. Mas para evitar, quais as boas práticas? Então, a primeira coisa é não deixar a ave ter contato, a ave doméstica ter contato com a ave silvestre. Então, por meio de quê? Né? Instalações. Aqui, que o bicho vem lá voando, justamente. Tá lá, e como é que você para? Não vai juntar aqui, não. Precisa de ter um local adequado para o alojamento dessas aves, com tela de malha não superior a 1 polegada, que vai impedir a entrada de pássaros. Então, hoje, né, orientado é que essas aves de fundo de quintal e também, né, aves industriais, elas tenham requisitos mínimos que a gente chama de biosseguridade, que é a proteção desse plantel para a entrada de um agente patogênico da doença. Então, principalmente a questão da tela, isolamento dessas aves, não deixar elas terem contato, principalmente em locais onde tem lagos, represas, não terem contato dessas aves domésticas com aves silvestres e, a partir daí, possibilitar a transmissão da doença, se houver, né? Então, é muito importante salientar que nem toda ave, né, vai ter a doença, né? Logicamente, hoje nós não temos nenhum caso no estado de Goiás. Então, já fazemos aí vários atendimentos à notificação e nunca foi detectado. Mas, se uma vez for detectado, a gente tem todas as medidas por meio de plano de contingência para serem adotadas. Pois é, se acontece, descobriu um caso lá, como é que funciona essa contingência? Então, a agrodefesa faz o isolamento da área, impede o trânsito e movimentação de veículos, pessoas naquela região, justamente para poder eliminar aves daquele foco, no caso de aves de subsistência, tá? E depois temos aí a área de vigilância, a área de proteção. Então, nessas áreas são feitas ações de modo a identificar novas aves, se estão acontecendo novos surtos. Uma vez nessa avicultura de subsistência, né, essas aves têm que ser sacrificadas, então não existe tratamento para influenza aviária. Então, no caso da pecuária, né, nós fazemos a parte do sacrifício dessas aves para poder... Se uma é descoberta no meio de outras, tem que sacrificar tudo, porque você não tem... São contatos, né? Então, essa ave ali, ela pode não estar apresentando, não manifestando sinal clínico, mas ela pode estar transmitindo a doença. Então, ela tem a infecção, mas não está demonstrando por meio de sinais. Então, nós fazemos esse sacrifício dessas aves que estão contaminadas ali no foco,
a vigilância na área de proteção, né, e para identificação e investigação de novos casos. Uma vez detectados novos casos, é o mesmo procedimento. Então, a desinfecção do ambiente, ela é feita de que forma? Leva quanto tempo? Por exemplo, esse vírus, ele dura quanto tempo ali na área? Como é que seria isso? Então, depende. Vamos supor, se tiver espécies suscetíveis ali, elas podem albergar esse vírus também. Então, vamos supor, o ser humano, ele pode carregar o vírus de 24 a 48 horas na sua orofaringe. Então, é muito importante que você evite a entrada de pessoas, né, nas suas criações, na criação doméstica, na criação industrial, por conta disso. Porque ele pode carregar esse vírus para dentro da granja. Pois é, e essa gripe no homem, de que forma se manifesta, os riscos, conta pra gente. Então, é a influenza A, né? Então ela pode ser transmissível por ser humano, porém ela é mais comum na transmissão entre aves. Então, ela é mais pesada do que a gripe comum, Antônio, de modo geral? Então, esse vírus, o H5N1, ele a gente já está no H5, porque cada hora esse númerozinho sim, aí vai mudando. Então, o H5N1 ele é transmissível de ave para ave. Dificilmente ele passa de ave para pessoa. No entanto, tem o risco. Então, se você tiver, como você disse, o contato com o animal contaminado, você pode pegar. Justamente. Então, o ideal é que realmente a pessoa evite o contato com aves doentes, evite essa proximidade, comunique o serviço oficial para poder fazer todo o atendimento. É feito, né, obrigatoriamente tem que ser feita uma limpeza do ambiente, retirada de matéria orgânica o máximo possível, para depois você fazer uma lavagem, né, desinfecção, e aí sim submeter aquele local ali a um vazio sanitário, que a gente fala, sem colocação de nenhum tipo de ave. Depois de algum tempo você vai repor, né, repopular, fazer repopulação ali, para verificar se realmente, né, por meio de aves sentinelas, se tem ainda algum vírus no ambiente. E aí sim, né, se não tiver, você vai poder voltar à criação. E no caso da vacina, essa vacina que a gente tem hoje já protege. Quando tem influenza, tem a A também, não tem? Ajuda nesse processo a gente ficar mais da parte protegido? de saúde humana, eu acredito que já tenha, né, os laboratórios já buscando vacinar, produção. Já falei, a tetravalente, aí a influenza tem mas isso. Mas ainda nós não temos nessa da influenza sazonal H5N1, não. Tem essa da H5. Não, mas eu acredito que a saúde aí já está buscando formas de produzir uma vacina específica. Né? É porque o vírus já se atualizou, foi isso então. Porque era H1N1, depois H2, mas esse é específico hoje de aves mamíferos, né? Não está afetando ainda o ser humano. Em alguns locais já afetou seres humanos, né? com mortalidade, porém, né, ainda não é uma coisa comum. Então, a intenção é buscar uma forma de impedir essa transmissão humano-humano, porque a ave, o ser humano pode acontecer, mas entre humanos, né, são poucos casos relatados. Então, de forma que não haja uma nova pandemia mundial. Então, e por que a gente tem que realmente então que ela é de prevenir. Potencial pandêmico nesse momento? Porque ela pode, né, pular por meio a um vírus altamente mutagênico, o vírus da influenza. Ele pode passar de ave para um suíno, ave para um ser humano. No ser humano ele pode mudar, fazer essa mutação e ser passível de transmissão de uma pessoa para pessoa muito mais facilmente. E não tem vacina para os bichos ainda também? Tem vacina, somente que ela não é utilizada no país. Né? Então, só em alguns casos muito específicos que é utilizado para ações emergenciais. Porque você tem aí a questão econômica também de demonstrar que aquele país é livre da doença. Então, se você utilizar uma vacina, você pode estar mascarando a infecção e não detectando o vírus a contento. Tá certo. E quais as redes sociais aí da Agrodefesa, para quem tiver dúvida, quiser se informar um pouquinho mais, ou precisar às vezes de uma visita, quer, né, enfim, ficar mais por dentro do assunto, qual que é? Então, nós temos aí o site da Agrodefesa, agrodefesa.go.gov.br, né, para notificação de qualquer suspeita de enfermidade, seja ela suspeita de síndrome respiratória nervosa como a influenza em aves, no 0800 646 1122. Nós temos aí as unidades operacionais locais da Agrodefesa, que são escritórios que nós temos 237 nos municípios do estado, onde o produtor ou qualquer pessoa pode chegar para notificar a ocorrência, pegar mais informações. Nós produzimos um material educativo muito legal, muito interessante, que a população pode estar conhecendo melhor sobre a doença. E também aí os e-mails, né? Nós temos o gesan@agrodefesa.go.gov.br, que pode ser também um meio de comunicação aí da população. Só aproveitando, já que estamos falando do trabalho da Agrodefesa, a gente viu no mês passado ainda a questão da febre maculosa, né, daquele carrapato.
Tem alguma, assim, houve algum caso de identificar esse carrapato por aqui? Porque diz que ele fica mais em áreas mais fechadas. Eu não sei como a gente viu em Campinas, né, interior de São Paulo, que aquela região parece que está infestada. Mas aqui a gente tem alguma notificação, Antônio? Então, ele é mais vinculado à área da saúde humana. Então, é transmitido pelo carrapato estrela, contaminado com o vírus da febre maculosa. Certo. Esse vírus, normalmente, quem alberga ele são animais silvestres, né? No caso, capivaras, que foi lá no caso de Campinas, pode ser transmissível. Mas aqui, quem faz esse trabalho de monitoramento seria a Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, Tá certo. a gente trabalha mais voltado com a área de defesa agropecuária. Porque a gente já pensa nos pecuária. bichos, como você falou, da capivara e tudo. Inclusive aqui no Jardim Botânico tem umas. Sim, a gente não vê muito, mas eu já consegui. Então, realmente usar repelente quando entra nessas áreas, né? Usar realmente, ter todo o cuidado de, uma vez detectando esse carrapato estrela, tomar os cuidados, buscar o setor de saúde para poder porque eu achei impressionante, prevenir. porque com a pandemia as pessoas começaram muito a se voltar para as regiões de mato mesmo, natureza, buscando mais atividades ecológicas, porque como a gente não estava podendo sair de casa, eu tinha que buscar ambientes abertos, né? Enfim. Então voltou-se mais para esse tipo de atividade. De repente, agora que o pessoal já está empolgado, fazendo trilha para lá e para cá, aparece uma dessa, um monte de gente ficou com medo, né? Mas tem que ter os cuidados devidos, não tem problema. Né? Gente, então não precisa ter tanto pavor, porque eu mesmo conheço pessoas que falaram, nossa, agora eu não tô afim de fazer caminhada em trilha, não, porque vai que um carrapato desse aparece, a gente fica com receio, por isso que a informação é muito importante. Não, com certeza. Então, obrigada, Antônio Leal, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, por participar conosco e trazer esses esclarecimentos pra gente sobre esse trabalho da Agrodefesa no combate à gripe aviária, que Goiás, por enquanto, está livre e a gente espera que continue assim. Obrigada. Eu que agradeço, Michele. Olha só, gente. Quinta-feira, né? O fim de semana tá chegando, então eu vou te deixar por dentro das opções para você aproveitar e se divertir. Então vamos lá, toma nota. Se você curte uma programação literária, já pode abrir a sua agenda. Ainda hoje, às 18h, tem evento de lançamento do livro A Menina que Não Fui, um título francês dos anos 1900 que trata de gênero e sexualidade e que agora ganha sua versão em português. O evento conta com a participação do Roberto Borges, da editora Herculano, que está publicando o livro, e também do tradutor Regis Micail. Caso você tenha se interessado, o lançamento vai ser na livraria Palavrear, lá do setor universitário. Agora, partindo para uma programação cultural bem interessante, até esse sábado está rolando a 23ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Olha só, o encontro tradicional da Vila de São Jorge celebra a música, as artes e tradições da região e sempre conta com representantes fundamentais para a difusão da cultura popular tradicional brasileira. Nesse sábado, o evento traz o lançamento do mais novo álbum de Maciel Salu, chamado Ogum. No álbum, Maciel faz uma homenagem ao seu orixá homônimo, que é responsável por ensinar aos homens a caça, o trabalho com o ferro e muito mais. E junto do lançamento do álbum, o artista vai apresentar um show especial no palco do Encontro de Culturas. Além disso, amanhã o artista realiza o show Baile de Rebeca na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. E você pode garantir seus ingressos pelo site simpla.com. E com o fim do mês de julho chegando, o Viva Sererê também está terminando, mas você ainda tem um fim de semana recheado de eventos para aproveitar. Hoje, às 21h, a música no Centro Cultural Martins Sererê começa com uma apresentação especial do Diego de Moraes, seguido pelo grupo Produto Interno Groove. Já na sexta, quem ocupa o palco às 21h são os artistas das bandas Corazones Muertos e Bizarrones. E no sábado, começando também às 21h, as músicas da noite ficam completamente por conta da banda Hellbenders. E por fim, às 19h desse domingo, o Martins Sererê recebe o espetáculo de teatro Quando Abrem os Guarda-Chuvas, que é seguido
às 9h30 da noite, pelo show musical da banda Tronco Angico. Além de todos esses espetáculos, é bom lembrar também que o Viva Sererê realiza em todos esses dias diversas oficinas de música, teatro, cinema e várias outras áreas da arte. Então você pode conferir as oficinas com mais detalhes e realizar suas inscrições pelo site vivasererê.com.br. E olha só, para os fãs de automobilismo, nesse fim de semana o Autódromo de Goiânia recebe a Special Edition da NASCAR Brasil. Caso você não conheça, a NASCAR é uma renomada categoria de corridas de carros que chegou ao Brasil recentemente. Aqui em Goiânia é realizada a 5ª etapa do evento, contando com 3 corridas, treinos, visitação e até desfile de caminhões. Então, caso você queira conferir, você pode comprar o seu ingresso no site Bilheteria Digital, com valores começando em R$20. E você pode checar a programação completa pelo site nascarbrasil.com.br. Bacana, né? A programação tá bem legal para esse fim de semana, né? Finalzinho de julho, aí de férias escolares. Agora vem cá. O almoço é daqui a pouco, né? Tem gente que começa a fazer o almoço cedo, ali pelas 11 da manhã, e a gente hoje te traz uma dica. Caso você queira se aventurar na cozinha, ou se você já gosta, né, de cozinhar e quer uma dica para fazer batatas adorê. Quem que gosta daquela batatinha inglesa adorê? A gente tem uma receitinha para te passar, então. Coloca aí. Gente, para fazer essa receita super fácil e rápido e muito gostosa, eu vou usar meio quilo de batatas, olha, batatas bolinhas. Mas se sua família for grande, pode ser 1 quilo. Eu vou cortá-las aqui ao meio. Não precisa descascar, vou cortar todas ao meio. Vou cozinhá-las na água e sal até ficar macias. Para você saber se já está cozida, é só enfiar aqui, olha, o garfo. Se entrar com facilidade é porque já está no ponto, já está cozida. Em uma panela ou uma frigideira, o que você tiver, vou acrescentar 1 colher de sopa de margarina. Vou acrescentar as batatas. Gente, eu vou abaixar o fogo e vou acrescentar aqui um pouco mais de sal nas nossas batatas. Vou acrescentar páprica e orégano a gosto. É só deixar elas dourarem bem, vou virá-las. É frita? Gente, já estão prontas as nossas batatas. Fica com sabor e textura incrível. Só jogar aqui, olha, uma cebolinha por cima para ficar bem bonito o nosso prato. Fica, olha, incrível. E você viu como é rapidinho de fazer? Interessante, gente. Parece que ficou com uma casquinha ali crocante. Eu que não sou muito, assim, esperta na cozinha, eu jurava que batata adorei, a coisa era assada. Então, assim, achei interessante, frita, e parece que ficou muito bom essa parte de fora aí crocante, né? Depois eu vou tentar experimentar isso. Agora a gente vai para um rápido intervalo, é o tempo de você se hidratar, que a gente vai voltar com mais assuntos interessantes. Inclusive aquela dica que eu falei de saúde bucal, não perca que é daqui a pouquinho. É rapidinho, já volto. Sabe qual é uma das diversões preferidas dos goianos? Soltar pipas. Nessa época do ano, muito vento, espetáculo colorido no céu, é bonito de se ver. Mas sabe o que não é nada bonito nem agradável? São os acidentes que podem acontecer, principalmente aqueles provocados por uso de linhas cortantes.
Então aqui vão algumas dicas valiosas para quem quer empinar sua pipa com segurança e sem machucar ninguém. Procure praticar a atividade em locais abertos, longe de motociclistas e da rede de energia elétrica. Não retire pipas presas em fios de eletricidade ou árvores. Nem faça pipas com papel laminado, pois o risco de choque e acidentes é grande. E para você, motociclista, fica a dica. Além dos equipamentos de proteção individual obrigatórios, instale também aquela anteninha na frente da moto, que já ajuda muito a prevenir os acidentes. Cá entre nós, hein? Vamos usar linha normal? Porque esse negócio de linha com cerol, linha chilena, não tá com nada. Bom mesmo é se divertir com segurança. Cidadania em Pauta, um projeto do Núcleo de Informação, Cultura e Entretenimento da Agência Brasil Central. Aí galera, eu, Daniel de Paula, chego com você à 1 da tarde com o novo TBC Esporte. E a partir das 18h30, eu e os meninos chegamos com o TBC Esporte segunda edição. Você não pode perder. E as novidades aqui na TV Brasil Central, elas não param. O nosso esporte crescendo cada dia mais, não é, Luquinhas? É isso aí. Domingo, às 20 horas, vem o TBC Esportes. Com muita informação, os gols da rodada, com toda a turma da Brasil Central. Conto com a sua audiência. Aí, 9 horas e 26 minutos e agora sim, a gente vem com o assunto saúde. Quem está aqui comigo é o Fábio Prudente, que é cirurgião dentista. E o nosso bate-papo vai ser sobre dicas para cuidar dos dentes e da saúde bucal. Pois, afinal, gente, a gente cuidar da boca não é só para estética, né? Se você tem aí algum problema, posicionamento errado dos dentes e tudo, isso pode atrapalhar outras funções da sua vida, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, né? Então, vamos bater um papo aqui com o Fábio Prudente. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Michele. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. A gente que fica feliz. Eu adoro assuntos de saúde, gente. Fábio, começa contando pra gente como é que os dentes influenciam aí na nossa qualidade de vida, então. Eu acho que os dentes, assim como todo o organismo, fazem parte da saúde na integralidade do indivíduo. E cuidar da saúde bucal é, sim, cuidar da saúde como um todo. Olha só, qual que é o tempo ideal entre as visitas que a gente deve fazer ao dentista? Porque tem gente que demora para ir, só vai quando aparece um problema, né? Ah, eu tô com uma dor aqui, acho que é uma cárie. Ah, eu tô com uma dor, não, acho que minha gengiva está inflamada. Só vai quando dá problema, né? Exatamente. Culturalmente, o brasileiro está acostumado a ir ao dentista ou quando uma restauração cai, quebra ou dói. Via de regra, a gente tem que instituir a prevenção, assim como tudo na vida, né? O carro que te trouxe até aqui hoje, se você não fizer uma manutenção preventiva, você vai tomar susto quando você precisar ir à oficina. E não é diferente com a saúde bucal, né? Então, visitar regularmente um dentista a cada 6 meses para fazer uma profilaxia, uma raspagem, uma limpeza de controle, se faz essencial para que a gente consiga ter uma manutenção da saúde bucal do indivíduo. A maior vilã continua sendo a cárie, porque a gente sempre falou de cárie, nossa, cárie, porque a gente sabe que come os dentes, de repente tá aquele buraco lá. E é impressionante, me parece que é muito rápido, porque de repente a pessoa não estava com a cárie, de repente ela fala, nossa, tem um buraco aqui. Quando a gente consegue perceber através de uma dor de dente ou através de um dente que cai ou quebra, essa cárie já tem uma extensão maior, envolvendo um tratamento de canal, envolvendo uma infecção. Para você ter uma ideia, o dado do INCOR, 1/3 dos problemas cardiológicos estão relacionados com a saúde bucal do indivíduo, com infecções dentárias mal tratadas. E isso é muito sério. Então, eu volto a frisar. A infecção começa ali na abertura que o dente tiver na cárie, vai para a corrente sanguínea e abala o coração. Evolui para o endocardite bacteriana, que pode levar o indivíduo ao óbito. Então, literalmente, a máxima popular que a saúde começa pela boca se faz, eu acho que essa é a maior verdade. O sorriso é o nosso cartão de visitas. O brasileiro é um povo que sorri, que tem um sorriso fácil, leve, e a gente precisa conscientizar as pessoas da importância de se fazer prevenção. E o que causa a cárie, doutor Fábio? Assim, porque desde criança eu sempre escutava, menino não come doce, se comeu doce vai escovar o dente, porque tem a bactéria, mas
Onde é que isso está? Onde é que está o problema? A cárie, ela é uma doença infecto-contagiosa, né? Por isso que, às vezes, beijar uma criança, um pai, uma mãe, uma babá que não tem uma condição bucal legal, você vai ter o risco de transmitir essa flora bacteriana. Gente, então, se você está beijando seu namorado, sua esposa, enfim, até sua filha aí, dependendo, deu um selinho lá, você pode estar passando cárie para a pessoa, a bactéria da cárie. Prevenção é da família, eu acho que é todos, né? A educação, ela começa antes mesmo da criança nascer, com a conscientização da gestante sobre a alimentação, sobre os cuidados com a saúde bucal do bebê, mesmo antes de ter o primeiro dentinho. Então, isso se faz necessário. A melhor definição de cárie que eu já vi é uma doença infecto-contagiosa, multifatorial, sacarose dependente dos doces e de fundo comportamental. Então, tá criar hábitos, formar hábitos na higienização. Por isso que se faz importante os pais dando os exemplos e os filhos sendo educados com a importância de se passar o fio dental, de se escovar os dentes, e isso refletindo muito mais do que saúde bucal, saúde na integralidade do indivíduo. Pois é, porque olha que interessante, né? A gente fica naquela, não come doce, mas é porque então a bactéria se alimenta do açúcar, ou seja, se você come um açúcar e você tá com uma bactériazinha lá, ela vai ficar mais potente e vai estragar, vai comer seu dente mais rápido. Exatamente, altera todo o pH, altera a salivação e com certeza você vai perdendo o esmalte, vai perdendo o mineral e vai perdendo o dente. Agora, doutor, você falou aí da importância de uma boa escovação. Quais os erros mais frequentes das pessoas com relação à escovação? O que as pessoas fazem de errado na escovação? Pressa, esse é o maior erro. A gente coloca a coisa no automático e acaba fazendo aquela escovação de 30, 40 segundos com a torneira aberta, desperdiçando água. Então, existe uma disciplina e o cirurgião dentista é o profissional habilitado para orientar, para ajudar esse paciente à formação desse hábito, porque a manutenção, falo muito para os meus pacientes, não adianta nada eu fazer aqui uma raspagem, uma profilaxia bem feita. É igual você fazer uma faxina em casa e entrar com o pé sujo de barro. A manutenção e a visita regular ao dentista se faz essencial, volto a frisar, não só na saúde bucal, mas na saúde como integralidade do indivíduo. Ou seja, o tempo que se gasta escovando dente também é importante? Por isso você está falando dessa rapidez aí, porque não escova direito? Com certeza, passa com certeza. Ali, a pessoa ainda vai reto, né? Vai reto, não vai nos cantinhos. Língua, tem gente que não escova a língua? Com certeza, e pode ser escovada ou com a escova de dente ou com os raspadores linguais que tem disponível comercialmente aí em todas as drogarias. É porque se a pessoa só escova o dente e a língua está suja ali, está até amarela, coitada, está esbranquiçada, porque a pessoa nunca vai nela. E a disciplina do fio dental. Suja, isso, né? Com certeza. E passar o fio dental regularmente. O fio dental ele não previne só cárie. Antes ou depois da escovação, é o ideal passar o fio dental? É controverso, né? É controverso. Tem linhas de profissionais que defendem antes. Eu acho que passar bem feito, esse é o principal. Né? Muita gente fala, tem linhas de pesquisas que é interessante aguardar uns 20 minutos depois da alimentação para se escovar os dentes. A nossa saliva ela tem um efeito tampão, que é a capacidade, a saliva ela está ali para lavar, para reequilibrar a acidez no meio bucal. Então, aguardar um pouquinho para se escovar os dentes, a gente tem esse equilíbrio de pH, que está próximo de neutro, e entra com a escovação 15, 20 minutos depois da alimentação. É porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba de comer e fala, nossa, eu tenho um compromisso, você come ali em 10, 15 minutos, que já não é muito bacana. Exatamente. Corre para escovar, fala, não vou ficar com a boca suja, com um cheiro de comida, corre, escova, não tem esse tempo, por incrível que pareça, Michele, ainda somos um país de desdentados. Acima dos 18 anos, nós temos mais de 14 milhões de brasileiros que não têm nenhum dente na boca. Por quê, doutor? Cultura, dificuldade ao acesso. Eu acho que as operadoras de planos de saúde, elas entram em possibilitar o acesso da população a uma odontologia de qualidade. Hoje, o 31... dente fica podre, cai, é isso? Vai estragando, vai cariando, vai doendo, e aí muitas vezes essa pessoa não tem condição de tratar, acaba optando por remover do que tentar limitar esse dano, do que fazer um canal, fazer uma prótese. Esse mês de julho é um mês importantíssimo que a gente está falando do Julho Neon.
Bom, né, que foi uma campanha criada em 2001 pelas operadoras mercantis de planos odontológicos, no sentido de ser o mês da valorização da odontologia e chamar a sociedade para conscientizar da prevenção. Eu falo que é muito mais prazeroso para nós, dentistas, quando eu recebo um paciente e não tem nada para fazer, tem só uma raspagem, uma profilaxia. E aí significa que a gente conseguiu fazer o dever de casa, que a gente conseguiu levar a promoção de saúde para aquela família. E isso vai sendo replicado para as próximas gerações, né? Então, é uma preocupação. Quando você olha 14 milhões de brasileiros sem um dente na boca sequer, é muito sério. Gente, mas aí a pessoa já tem que usar a dentadura, porque se não tinha condição nem de cuidar dos dentes, não tem condição de fazer um implante, que a gente sabe que ainda tem um alto custo. Sim, o investimento é muito alto. É muito mais barato você trabalhar com prevenção, é muito mais saudável você trabalhar com prevenção. Quando você pega 34% dos brasileiros já perderam até 13 dentes. Isso é muito grave. Então, significa que é necessário uma campanha de valorização, chamar a sociedade da importância da prevenção, de se visitar regularmente um dentista. O Brasil é o país no mundo que mais tem dentistas, 20% dos dentistas nós temos para 3% da população mundial. 20% dos dentistas no mundo estão no Brasil. Então, a gente precisa realmente ter uma campanha de valorização e de conscientização para que as novas gerações possam aprender a cuidar dos dentes. Porque antigamente, a gente fala assim, antigamente, por exemplo, na época da minha mãe, dos meus avós mais jovens, quando dava algum problema na boca, a primeira coisa a se fazer, a pessoa já arrancava os dentes, né? Não fazia um tratamento. Hoje a gente tem muito tratamento, tem informação. Agora, com o avançar da idade, doutor, é natural que a gente perca os dentes de fato? Por exemplo, a partir de 60, porque a gente vê que é bem mais comum as pessoas irem buscar aí um implante dentário, realmente ter que usar uma dentadura. Há um enfraquecimento, a gente perde a questão óssea, enfraquece, tende a cair mesmo com a idade? Não necessariamente. Eu faço uma analogia com a cardiologia. Não necessariamente eu só vou no cardiologista porque eu tenho problema cardíaco. Eu vou lá fazer prevenção, fazer os meus exames de rotina. Sim. O paciente que faz o acompanhamento com um profissional regularmente, ele não vai ter problema periodontal. Existe um processo de envelhecimento natural que é inerente a qualquer indivíduo. Eu brinco muito com os meus pacientes, eu falo, um joelho de 20 é diferente de um joelho de 40, que é diferente de um joelho de 60. Porque a gente tem ideia de uma retração gengival com a idade. Exatamente. Não é um processo lento e natural, mas desde que se faça a prevenção, você vai estabilizar. Eu falo que o osso e gengiva é igual o contrapiso e o carpete. O carpete ele vai aonde o contrapiso está. A gengiva da mesma forma. Se eu faço prevenção, se eu faço raspagem, se eu faço limpeza regularmente no dentista, eu não vou ter perda óssea, eu vou manter aquela gengiva numa posição saudável, sem ter essa recessão, sem ter essa retração. Quantas vezes eu devo escovar o dente? 3 a 4 vezes ao dia. Eu gosto de dizer para os meus clientes quantas vezes por dia se alimenta, né? Almoço, café da manhã e jantar. Mais 2 beliscadas. Então, são 5 refeições que a gente tem por dia. De 4 a 5 vezes ao dia. Tem gente que é passarinho, você acabou de comer, aí você escovou o dente e fala, mas eu vou tomar um cafezinho. Cafezinho, às vezes com açúcar, tal. Ou vai lá e tem um biscoitinho, comer um biscoitinho no meio da manhã, no meio da tarde. Mas escovar muito a gente tem situações no consultório que são desafiadoras. Eu tinha um cliente que ele vinha para as revisões sempre com cárie ativa, sempre tendo que trocar 4, 5 ou 6 restaurações, isso a cada ano. E aí eu comecei a investigar os hábitos dele, ele era maratonista, amador. E aí, investigando esses hábitos, não, doutor, mas você põe alguma coisa? Não, põe, eu só corro com balinha. Mas quantos quilômetros você corre por dia? 15 a 20. Então, ele passava o tempo todo com a sacarose, né? É igual o chiclete. O chiclete, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que o seu estômago vai receber comida. O seu cérebro não está interpretando, porque você está mastigando. Você pode ter uma dor de estômago. Você está alterando toda a dinâmica de fluxo salivar, de capacidade de tampão da saliva. A saliva é extraordinária para lavar os dentes, para equilibrar, para manter aquilo úmido. Mucosa precisa de umidade, né? O tecido saudável, tomar bastante água, tudo isso faz parte, volto a bater na tecla, não só da saúde bucal, mas da saúde do indivíduo como um todo. Nós estamos numa época seca, Goiás enfrentando um clima extremamente árido e a gente precisa se hidratar o tempo todo. Doutor, o que é a placa?
O que produz essa placa nos dentes da gente, que a gente tem que ir lá para fazer a limpeza e tem placa? A placa bacteriana nada mais é que o biofilme, né? Resíduos de alimento, resíduos de células de mucosa, células epiteliais, das papilas filiformes da língua, tudo isso vai acumulando, parecendo aquele lodinho branco, parece um miolinho de pão mastigado. Tudo isso vai acumulando ao redor dos nossos dentes e vai calcificando com o passar do tempo, que vira o tártaro. Quando ele chega na fase de tártaro, só sai na mão do dentista. A gente não consegue remover só com as puretas, exatamente, ou com ultrassom. E com relação a excesso de peso, tanto crianças quanto adultos obesos, eles têm mais tendência a ter problemas, têm uma fragilidade maior? Sem sombra de dúvida, eu não diria nem a fragilidade. Quando você vai para o excesso de peso, significa uma alimentação que não está correta. Via de regra, com refrigerantes, doces, balas, o excesso da sacarose, que faz parte daquela questão multifatorial, que é um dos causadores da cárie bacteriana. A partir de que momento o ser humano deve começar a escovar dente? O bebê, ele apontou o dentinho, já tem que escovar? Escovar a partir do primeiro dentinho. E higienizar já a partir do momento que nasce, com a higienização dos roletes gengivais, que é feito por um odontopediatra, profissional especialista, que vai orientar essa mamãe a higienizar da maneira correta. E hoje as pessoas estão perdendo um pouco mais o medo do dentista, apesar dessa quantidade que o senhor colocou aí de pessoas banguelas a partir dos 18 anos, porque aquele barulhinho eu acho que é o que bota muita gente para correr. Às vezes nem está doendo, mas aquele barulhinho mexe no psicológico da gente, né? Exatamente. Já melhoraram o barulhinho? Como é que tá isso? Exatamente. Não, isso tem sido desenvolvido. Hoje já existem micromotores elétricos em que o impacto é menor. Quando você fala do trauma, a gente tem adultos traumatizados, mas as novas gerações de crianças em que os pais têm essa consciência são muito tranquilos. É uma coisa já mais lúdica, eles vão fazer a prevenção. Eu falo que para o dentista é muito gratificante quando a gente recebe um paciente e eu tenho só a prevenção para fazer. Significa que a gente está fazendo o dever de casa e mais, que as famílias estão cumprindo esse papel de trabalhar a prevenção. Com relação a clareamento, porque todo mundo quer ter dente claro, né? Agora na moda, então, bota a faceta com aquele branco, Rorex, inclusive, aquele desespero. Exatamente, do branco cor de geladeira. Branco mais branco, né? Que você fala, meu Deus. Qual a sua orientação com relação aos clareamentos? Eles podem ser feitos com frequência? Porque assim que lançaram, falavam, você faz um clareamento, a vida não pode mais. Depois, não, agora já pode de tanto em tanto tempo. Como é que está isso hoje? Clareamento extremamente seguro. Eu, particularmente, gosto mais do clareamento caseiro, em que você confecciona uma moldeira para o paciente, molda esse paciente no consultório e ele em casa vai fazer esse clareamento durante 2, 3, até 4 semanas. É o peróxido de carbamida, que a ação dele é o peróxido de hidrogênio, entre aspas, a água oxigenada, que com um veículo e um espessante, que é o Carbopol, você vai dormir com a moldeirinha, com a luvinha nos dentes toda noite. Tem que ter a disciplina. Tem que ter a disciplina. Extremamente seguro, extremamente tranquilo, material aprovado pelo FDA americano e disciplina, eu acho que é o principal. Às vezes um paciente entra no consultório com a boca cheia de tártaro procurando um clareamento. Primeiro você tem que fazer o arroz com feijão, depois você vai para a estética, né? Mas um material extremamente seguro. E a alternativa do clareamento a laser, que é um clareamento sob luz ativada, em que a gente tem uma ação mais rápida, mas ele gera um desconforto nas primeiras horas que o paciente vem ao consultório. Eu, particularmente, de 100 clareamentos que eu faço, 98 são caseiros. Eu prescrevo o laser... O resultado é melhor? O resultado é o mesmo, mas eu prescrevo o laser para aquele que chega de última hora. Eu moro na Europa, estou indo embora amanhã. Esse é o do laser. Porque você vai casamento da minha filha daqui 1 semana. Eu não tenho tempo de fazer o clareamento. Só nessas situações, preferencialmente sempre o clareamento caseiro. Biologicamente, ele é mais leve, o processo é mais gradual, o paciente sofre menos. Mas dá uma sensibilidade, né? No caseiro, com os bons materiais, desde que bem prescrito, quase nula a sensibilidade, quase nula. Uma vez eu fui fazer, dava aquelas pontadinhas, eu falava, depois, assim, acho que de uns 2, 3 dias ficou mais tranquilo, mas eu já tenho dentes, assim, sensíveis. Com o ventinho eu sinto uma sensibilidade. Existem alternativas, pastas para sensibilidade, bochecho com flúor, marcas específicas de agente clareador.
calor, tudo isso contribui para o conforto do paciente. E o clareamento caseiro, que a pessoa fica inventando aquelas coisas que a gente vê na internet, de carvão, essas coisas, assim, esses materiais que a gente sabe lá, o que é cada hora uma fórmula diferente. Qual a sua orientação 100% sobre isso? dão errado e essas pessoas vão buscar a gente no consultório quando dá errado. Carvão no dente, esse negócio de carvão. Não, loucura. Você vai promover abrasão, você vai promover desgaste, esmalte perdido não volta mais. Então tem que ter muita cautela, eu acho que sempre buscar a orientação de um profissional habilitado. Gostei demais dessas orientações. Espero que você também tenha pego essas dicas para que você tenha aí uma melhor saúde bucal. E a visita frequente, qual que é a melhor frequência? A cada 6 meses. A cada 6 meses. Vou ter que melhorar, porque eu estava indo tipo, uma vez ao ano, falar, tá tudo bem, uma vez ao ano, a cada 6 meses. Gente, vamos melhorar isso. Né? Existem situações pontuais, paciente diabético, um paciente comprometido por algum problema de saúde sistêmica, esse talvez tenha que ir um pouco mais cada 3, a cada 2, mas quem vai determinar é sempre o profissional. É isso aí. Então, a gente bateu um papo aqui com o Dr. Fábio Prudente, que é cirurgião dentista, para que você tenha aí cuidados com a sua boca e tenha aí um sorriso bacana e só felicidade. Obrigada, doutor. Obrigado, Michele. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua presença aqui. Agora, olha só. Vamos conferir umas dicas de reciclagem da Comurg. O pessoal esteve aqui com a gente um dia no estúdio e foi muito bacana o bate-papo, porque a gente tem que ter uma noção de cuidados com o lugar que a gente vive, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa dica de reciclagem? Vem com a Comurg! No episódio de hoje, vamos aprender a reutilizar garrafas de vidro, que se tornam lindos vasos de planta. Reutilizar garrafas de vinho, aquela de suco ou qualquer outra bebida embeleza de forma rústica a casa, além de economizar no seu bolso. Basta você retirar o rótulo e lavar bem a garrafa. Depois que escolher as flores ou plantas que você desejar, faça a escolha mais adequada para encher a garrafa. Pode ser somente água, pode colocar areia ou até mesmo pequenas pedras de enfeites. Você também pode pintar as garrafas por fora, substituindo as plantas conforme o tempo. Eu sou Comurg e essa foi mais uma dica de reutilização. Tchau, tchau! Que bonitinha a dica dela, né? Gente, o dia que o pessoal da Comurg veio aqui foi muito bacana, assim. Eles fazem um trabalho muito importante pra gente. E a gente também tem que ter consciência de fazer a nossa parte, né? Agora, a gente segue falando de saúde, porém, a gente vai para um lado mais estético, né? Principalmente a mulherada que curte muito aí novidades na área de tratamento de beleza da pele. Olha só, a gente está com uma novidade no tratamento relacionado ao DNA de salmão. Eu confesso que eu ainda não tenho informação nenhuma, não tem spoiler para te dar, mas a gente vai ficar bem informada agora com a doutora Juliana Boaventura, que é biomédica, e veio contar para a gente essa novidade. Bem-vinda, doutora Juliana, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Então vamos lá, como é que esse tratamento com DNA de salmão, de onde surgiu isso? Conta pra gente essa novidade. Essa novidade da estética é incrível, onde nós temos uma estrutura molecular chamada de PDRN, que são polidesoxirribonucleotídeos. Nossa, que nome! Muito complicado. Sim. Porém, ele é extraído do DNA do salmão. Essa novidade é muito legal porque a gente já sabe por alguns estudos que ele tem a capacidade de fazer a regeneração celular. Então, o processo de regeneração celular é muito interessante para a saúde estética, tanto em tratamentos faciais quanto tratamentos corporais. Na medicina também, essa estrutura, o polidesoxirribonucleotídeo, ele já é utilizado em tratamentos de regeneração de estruturas ósseas e de estruturas de cartilagens. Então, quando ele veio para a estética, ele veio com uma proposta muito interessante.
Tá, mas explica pra gente, é um creme, é injetável, a gente passa, como é que é isso? Que eu ainda não tenho informação sobre, eu tô aprendendo agora também. Hoje em dia, a indústria de cosméticos já produz esse produto para ser tanto de utilização tópica quanto injetável. E o mais interessante é ele ser injetável mesmo. Ele melhora a qualidade da pele? Sim, ele vai melhorar a textura, porque ele tem a capacidade de estimular as células chamadas de fibroblastos a produzir colágeno e elastina. São essas fibras de colágeno e elastina que vão dar firmeza à nossa pele. Então, quando a gente pensa em estudar e aplicar o PDRN em forma tópica, a gente consegue melhorar essa partezinha de fora, que é a pelezinha, que a gente vai ter um brilho, um viço bem legal. Mas quando a gente faz ela injetável, o que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir evitar o envelhecimento das minhas células. Então, a gente entrega um resultado muito interessante no tratamento facial. Mas isso tem a ver com bioestimulador ou não? Ele também tem uma proposta de estimular colágeno. Então, hoje, se você falar para mim assim, Juliana, eu posso aplicar somente o PDRN como um bioestimulador? Não. Você vai precisar associar o PDRN com outros ativos que também estimulam colágeno. Por exemplo, a gente tem o ácido polilático, ou também a gente poderia associar o tratamento com a hidroxiapatita. Tá. Para a gente falar, por exemplo, de custos, para as pessoas terem noção. Um bioestimulador é mais caro? Quanto é uma sessão? Tem que fazer só uma, mais de uma? Quanto tempo? Traz essas informações pra gente, porque eu já fiquei interessada. O ideal seria a gente fazer no mínimo 2 sessões ao longo do ano. Porém, tem pacientes que com uma sessão já tem um resultado bem legal, de principalmente hidratação. Seriam 2 seguidas ou tipo uma a cada 6 meses? Não, o ideal é fazer uma avaliação da pele primeiro. Se essa pele está bem desidratada e mais envelhecida, o legal é fazer 2 sessões com intervalo de 30 dias. Certo. Podendo seguir até 3 sessões, que seria de 30 em 30 dias, 3 sessões. Certo. Porém, eu já tenho uma experiência na aplicação desse tratamento, onde alguns clientes já estão com resultados muito legais com apenas uma aplicação. Tá, e o custo, para a gente ter noção? Você perguntou se ele teria um custo parecido com o de bioestimuladores. Sim, um pouquinho às vezes parecido. A gente teria ali um ticket de aproximadamente R$ 1.500 a R$ 2.500. Vai mais depender... ou menos o mesmo custo, né? Sim. E o efeito do tratamento depende mais de quê, afinal de contas? De vários fatores fisiológicos da própria pessoa. Então, aquele cliente que nunca fez nenhum tratamento estético, ele vai precisar se organizar para fazer uma sequência de tratamentos, onde a gente começa ali desde o básico, né, que seriam os cuidados chamados de skincare. Tratamentos na clínica, como, por exemplo, limpezas de peles, peelings químicos, os próprios bioestimuladores e também a toxina botulínica. É interessante você pensar que o PDRN sozinho, ele entrega um resultado, sim, principalmente de hidratação da face. Porém, quando você pensa em um tratamento a longo prazo, você vai ter que associar com outros protocolos. E aí, você se organizando para isso, você tem um resultado incrível. Tá, e tem algum tipo de risco para a pessoa, para a pele, alguma reação que possa vir a ter com esse tratamento? Porque a gente sempre sabe que todo tipo de tratamento a gente tem que olhar os dois lados, né? Às vezes a pessoa pode ter uma alergia, ou então tem produtos que a gente sabe que às vezes pode dar uma rejeição na pele da pessoa, por exemplo, ácido hialurônico mesmo. A gente sabe que tem pessoas, assim, a parte da população não tem problema nenhum, mas uma outra pessoa pode ter, né, uma infecção ali e ter que tirar o produto. Com esse produto à base do DNA de salmão, tem algum tipo de restrição? Qualquer pessoa pode fazer, por exemplo, grávida? Como é que é? Como a estrutura molecular do salmão ela tem uma molécula bem parecida com a dos humanos, as chances de ter uma reação alérgica é muito baixa. Porém, todo cliente que vai fazer um tratamento estético, ele precisa passar por um processo chamado anamnese, onde o profissional vai avaliar ali as possibilidades dele ter alguns processos alérgicos. Mas eu já adianto para vocês que esse produto, ele já vem sendo utilizado na medicina há aproximadamente 20 anos. Então, não encontra-se
casos de rejeição. Gente, me falaram que era novidade, eu nem conhecia. Como assim, doutora? É uma novidade na estética, porém na saúde, na medicina, nos tratamentos, por exemplo, de regenerações ósseas e de cartilagem há bastante tempo. Então, quando ele veio para a estética, ele trouxe para a gente uma segurança muito grande, principalmente nessa parte de processos alérgicos, porque todas as pessoas elas chegam para a gente na clínica de estética com esse receio. Ai, será que isso vai fazer mal para mim? Será que isso eu vou ter uma rejeição? Então, as chances são muito pequenas. E o interessante do PDRN é que ele, associado ao ácido hialurônico, que é uma outra estrutura que a gente utiliza também para rejuvenescimento, a gente já associa ali duas moléculas que a gente tem uma biocompatibilidade muito grande no nosso corpo. Então, a gente tem uma legal chance de não ter processo alérgico. Por exemplo, a pessoa faz uma vez, gostou, como você diz, deu um resultado bom, às vezes ela não precisa, então, fazer 2, 3 seguidas, aí ela dá mais um tempo aí, de uns 6 meses, 1 ano, faz de novo. Pode sim, eu falo sempre para meus clientes, a gente faz a primeira sessão. Pode fazer na área de óleos também, já que é uma questão para hidratar. A gente tem o Skin Buster que as pessoas já usam, né? Esse também é bom para essa área que tá essa craquelada que mostra logo assim os sinais de envelhecimento. Acho que é aqui que começa a aparecer, né? Começou que a gente fala, nossa. Sim, essa é a principal indicação desse tratamento, a área dos olhos. Então, essa área que os clientes reclamam muito, que nada melhora. Ai, doutora, eu fiz a toxina botulínica que continua craquelado. O PDRN veio com essa proposta incrível, porque ele melhora, ele regenera, ele estimula o colágeno nessa área e revitaliza. Ele pode sim ser comparado ali a esse tratamento que você acabou de citar, que é o Skin Booster. Porém, ele é um Skin Booster mais potente, porque nós temos essa estrutura do PDRN na composição. Que bacana. E vamos colocar então suas redes aí pra gente saber, quem quiser ter mais informações e tal, de como é que funciona. Só uma perguntinha antes, água é uma grande aliada da beleza, não é? É sim, e se você vai fazer tratamento estético facial com o PDRN, você precisa se hidratar bastante também. É, porque eu vi algumas coisas, às vezes a gente chega a fazer tratamento, a pessoa fala, você não anda bebendo muita água, né? Então eu falo, nossa, você tá bem hidratada. Como é que isso é perceptível na hora que vocês fazem a avaliação? Principalmente com esse aspecto de craquelado que você citou. Quanto mais craquelado, região dos lábios, a gente observa aquelas rachaduras, e são sinais de desidratação. E a gente está entrando num período agora de que o clima em Goiás fica mais seco, então é interessante a gente se hidratar bastante. Então o PDRN vai trazer também essa proposta para os clientes que não fazem muito os cuidados de skincare. Pode colocar ao redor da boca também, isso daí, porque também dá aquele código de barra terrível, né? Que ninguém gosta. É uma proposta maravilhosa para essa pessoa que não tem essa prática de hidratação com o tópico, né, que são com os cremes. Então, fazer o injetável 1 ou 2 vezes por ano é perfeito. Legal, então vamos lá. As redes sociais, para quem tiver mais curiosidade, que quiser pegar mais informações, ou até mesmo agendar para ver como é que fica. DRA, Juliana Boaventura, e repete a letrinha A no final. A gente está colocando aí na tela. Doutora Juliana Boaventura, muito obrigada por participar conosco, trazer essa novidade aí na área da estética, né? De melhorar aí a saúde da pele. Gente, eu já fiquei de olho, né? Depois eu vou entrar e pegar mais informações. Muito obrigada, minha querida. Um ótimo dia para você. Muito obrigada também pelo convite. Olha só, o TBC Mais vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta às 9 da manhã com mais informação, entretenimento, para te fazer companhia nesse períodozinho da manhã. Eu estou indo, amanhã eu estou de volta. Beijo, até lá.